Fala galera, beleza? Michel Martins mais uma vez. Galera, hoje o raio-x tá top demais e ele é especialmente aí para cliente, né? Você que está precisando aí fazer uma reforma, você que está pensando em contratar um profissional, tá? De qualquer área, eu tenho 3 dicas muito importantes para você. Então fica até o final do vídeo que você vai ouvir aí essas 3 dicas. Para falar um pouquinho sobre isso, começar esse assunto aí, eu quero falar uma coisa que é muito importante, tá? Valor e preço são duas coisas diferentes, né? Profissional de alto padrão e tem uma boa qualidade na sua mão de obra, esse daí simplesmente vai trabalhar com valor. Então, o valor é ele que faz. Mas todo profissional que se diz profissional e que dá preço, esse daí não se pode esperar muita coisa não, tá? Eu não estou falando mal desses profissionais, mas também fazer o quê? Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. E um dia eu fui chamado para fazer aí, né, um orçamento. Fiz o orçamento direitinho e mandei para o cliente, tá? Esse cliente, ele era um médico, tá? Era no bairro Nobre, eu fiz aí um valor de 1.500, ele pediu para fazer por R$ 1.000. Entenda uma coisa, todo cliente ele pode sim pedir um descontínuo, só que como eu sou um pintor de alto padrão, eu já peço um valor já justo, né? Então o meu valor foi justo pelo serviço que eu estava cobrando, né? Então nem a mais nem a menos. Eu falei para ele assim mesmo, o meu valor está sendo justo, né? E por isso eu não consigo fazer um desconto. Mas aí a gente fechou o serviço, fiz o serviço dele, tá? Ainda fiz mais alguns serviços para ele lá na casa dele, né? E ele ainda me deu no final aí uns R$ 200 como se fosse, né, pela o bom serviço que eu fiz para ele. Eu fiquei refletindo sobre isso, galera, né? Então se a gente for em alguns lugares, a gente não vai ter desconto. Nenhum profissional ele vai ter desconto. Então é bom que o cliente pense nisso antes de pedir um desconto, né, para o profissional, aquele que é exemplar e é de alto padrão. Então muitas das vezes não vale a pena pedir um desconto, simplesmente só o que vale a pena é pedir para ele fazer um serviço de qualidade e bem feito. Pode ter certeza disso aí. Vamos agora ir para as dicas, né? Como foi falado lá no começo do vídeo, que eu ia dar 3 dicas, né? Para aqueles que estão pensando aí em contratar serviço, né? De um bom profissional. Então, ou seja, para os clientes. Essa dica aqui, galera, é para os clientes. A primeira dica que eu vou falar para vocês, né? Sempre faça o orçamento com um máximo aí de 3 lojas, tá? Então, faça esse orçamento de material aí com 3 lojas, né? Quando ali o profissional passar a lista para você, geralmente, né, alguns profissionais ele já passa ali a quantidade de material que eles vão precisar e passam muitas das vezes até o nome ali, né, do material. Então, compre esse material, né, que ele está pedindo, que ele sabe que é de alta qualidade. Não se influencia por mais barato, né, ou por mais caro, que muitas das vezes o mais barato acaba piorando, né, a situação na hora de fazer o serviço, tá? A segunda dica, pessoal, que ela é bem importante, tá? Busque sempre saber quem é esse profissional. Então, pergunte para alguns amigos, né? Tente buscar sempre aquele profissional que já fez um trabalho para parente, né? Para algum amigo, para algum vizinho e tente saber desse profissional. Se for possível, entre na rede social, pede alguma foto, pede a rede social desse profissional para você olhar como é que é o comportamento dele, né? Como é o trabalho dele, entendeu? E se tá justo o valor que ele está pedindo para você, né? E a terceira dica, galera, que é muito importante também é fazer 3 orçamentos com 3 tipos de profissional ou 3 tipos de empresa que vai entrar na sua casa ali para fazer o seu serviço. E assim você consegue comparar também qual é o melhor valor para você fechar. Mas tendo em mente, galera, na número 2, né? Veja quem são o profissional que você pediu o orçamento. Se for um profissional de alto padrão, o valor dele pode ter certeza que vai vir um pouquinho mais alto. Agora, se não for ali um profissional de alto padrão, o valor dele vai vir um valor tão baixo que é para ele pegar o serviço e fazer o seu serviço, entendeu? Muitas das vezes você pode até passar por tal situação que você não queira passar. Então, certifique-se disso, tá? Para que você depois
não venha falar mal do profissional, que o erro também é seu de contratar, né, o mais barato. Muitas das vezes pode ter certeza que é isso que acontece. E é isso aí, galera. O papo hoje estava muito bom, tá? O raio-x hoje é um alerta aí, né? E também algumas dicas que veio hoje. Então é isso aí, galera. Eu quero agradecer aqui toda a galera que vai assistir esse vídeo. Agradecer a Atlas, que é uma grande parceira aí do Rei da Obra. E é isso aí. Fique com Deus. Até mais. Fui. Falou.